Vou ter que voltar. Aí, então, os dons que fala aqui em capítulo 4 são os apóstolos e profetas, como ele falou também em capítulo 2, né, que a igreja é fundada, edificada sobre a fundação dos apóstolos e profetas com Cristo Jesus, ah, a pedra angular. Em capítulo 3 ele fala que os apóstolos e profetas recebem a revelação de Deus e falaram e escreveram para o povo daquela época e escreveram. Paulo disse até que quando você ler o que eu escrevi, você pode compreender o meu discernimento. A Bíblia foi escrita para ser compreendida, não foi escrita para ser para ocultar a, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ok? Aí, e também aqui, então aqui eu não acho que é diferente do que aqueles apóstolos e profetas que receberam uma revelação de Deus naquela época, e nós temos o ensinamento deles aqui preservado para toda a humanidade durante uh, todos os tempos, né? Até Judas disse em Judas capítulo único, versículo 3, ele disse, batalhardes para a fé, batalhardes uh, pela fé, uma vez por todos entregues aos santos. Uma vez por todos. Então, foi entregue naquela época. Nós temos aqui a palavra que produz fé em nossas vidas, e nós não precisamos mais nada. Então, não acredito que ele está falando de pessoas vivas na igreja hoje. Estão vivos na igreja em Éfeso, tudo bem, naquela época. Mas evangelistas ainda continuem sendo um papel na igreja que deve ter hoje em dia, e também pastores. Pastores é a mesma coisa, pastores são a mesma coisa de presbítero, mesma coisa de bispos, não é três papéis diferentes. Algumas igrejas acham que é, mas se você ler com cuidado a Bíblia, por exemplo, comparando Atos capítulo 20, versículo 17 com Atos 20 e 28, onde ele chama os presbíteros e depois Paulo chama os presbíteros para ter uma conversa com eles, e aí quando eles chegam, ele chama eles de bispos e dizem que eles devem pastorear a igreja. Então, quer dizer, bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa na Bíblia, mas o homem pega e ele acaba fazendo papéis diferentes na igreja usando esses nomes, que não é certo. Nós devemos seguir como a Bíblia falar, chamar as coisas bíblicas pelos nomes bíblicos, né? E ter os papéis bíblicos como é revelado na Bíblia, e não criar outras coisas que a Bíblia não fala. Então, esses dons, então, veja, apóstolos, que quer dizer? É aquele enviado por Jesus, né, que tem a missão de revelar a vontade de Deus. Profetas não é muito diferente, mas profeta eu entendo que poderia até ser alguém que nunca conhecia Jesus aqui na vida. Apóstolo não, apóstolo tinha que ter conhecido Jesus pessoalmente, mas profeta eu creio que não. Evangelista, então, não tem nada misterioso sobre o evangelista, é um tipo de pregador do evangelho, né? Mas pregador da verdade de Deus, que às vezes o evangelho acaba resumindo toda a verdade de Deus. E pastores, também ele fala aqui, pastores, como eu disse, pastores são presbíteros, pastores são bispos, não é? Mesmo ofício na igreja, mesmo papel. Então, há uma coisa interessante em grego aqui, que é um pouco difícil de entender, até os eruditos da língua grega
não sabem se ele estava dizendo pastores mestres, quer dizer, ligando as duas ideias em um só, porque realmente o pastor tem que ensinar, ele tem que ser um mestre, não é? Então, ou ele está dizendo pastores e depois também mestres ou doutores, como em nosso texto usou a palavra doutores, não é? Mas certamente a palavra é didáskalos, didáskalos em grego, e didáskalos tem a ver com aquele que ensina, a didática, né? Ok? Então, vamos ver, por que Cristo deu esses dons? Aí, então, na passagem que já estudamos na última aula, fala aperfeiçoamento dos santos. Quem vai nos aperfeiçoar? Bem, os apóstolos e profetas, mas os evangelistas que também ensinam o que os apóstolos e profetas deixaram registrado para nós, os pastores que também ensinam, os mestres que também ensinam, eles vão, o trabalho deles é aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo, até que todos chegamos à unidade da fé. Como eu disse, Paulo não deixou essa ideia de unidade ainda, né? E temos que ser unidos na fé, ok? E até que chegamos ao conhecimento do Filho do Homem, a ser homem perfeito. Veja o que ele diz em Colossenses, que é semelhante a essa passagem, capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos. Então, aí ele estava falando de Paulo, Epáfras e outros, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria para apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quem é perfeito em Cristo, levanta a mão. Pronto. Ninguém levantou a mão, eu não levantei a mão, ok? Aí, então, portanto, o trabalho dos evangelistas, pastores e mestres na igreja continue até hoje. Então, ele também fala aqui de maturidade doutrinária. Não seja como menino, não é? Que cada vento de doutrina que vem por aí, você vai sendo levado. Tem que ser firme na sã doutrina. Crescer seguindo a verdade. A igreja, como corpo, se torna uma unidade só, trabalhando juntos e edificando e aumentando na medida em que cada parte realiza a sua função. Ok, então passando então para 17, capítulo 4 ainda, versículos 17 até versículo 24. Vamos ler. E digo isto, e testifico no Senhor, que não andeis mais como também os outros gentios na vaidade da sua mente. Ok? Então, o exemplo aqui é o paganismo, a idolatria, a fornicação que existia até como se fosse parte da religião deles. Quando eles deitaram com as sacerdotisas do templo de Diana ou outro templo, onde tinha sacerdotisas, eles achavam que estava prestando culto naquele ato de indecência, naquela fornicação que ele estava praticando. E eles pagavam, eram prostitutas do templo, né? E eles pagaram, né, por ter praticado sexo com eles, e aí, com esse dinheiro, então, eles podiam manter os templos das deusas ou dos deuses falsos, né? Então, com certeza não deve continuar naquele vida mundana que os gentios, que na vaidade da mente deles praticavam. E continuando 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza, desculpe, do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Então, essa foi a situação na cidade de Éfeso, né?
e na cidade de muitas cidades dos gentios naquela época, ok? Bem, não pode continuar vivendo assim, Paulo está dizendo para eles. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus. Então, vocês já receberam este ensinamento, ou devia ter recebido, e não deve estar praticando. Isso também não quer dizer que eles estavam praticando, mas como eu disse até sobre a unidade, não quer dizer que já estava dividido e ele está escrevendo para corrigir um problema. Ele pode, e você pode, eu posso, qualquer pessoa pode escrever uma carta para evitar que alguém cai no pecado. Então, aqui eu não posso afirmar com certeza que eles tinham fornicação, por exemplo, impureza na igreja lá. Mas ele está dizendo não deve ter, com certeza. Deve evitar isso, deve evitar esses excessos da dos gentios, né? E alguns deles eram gentios. Então, 22. Que quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. Esse é um tema em muitas cartas do apóstolo Paulo, ok? Não pode continuar vivendo como você vivia antigamente. Aquele velho homem tem que morrer. Até que Jesus, né? Jesus disse, tome a sua cruz. Ok? Cruz era o quê? Cruz era um instrumento de morte. Então, Jesus quer que a gente morre ao nosso passado. Aquele velho homem tem que morrer. Ok? Aqui ele está dizendo jogar fora, despojar. Ok? Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Mas então, depois de jogar fora, de despojar o velho homem, também tem que renovar no espírito a vossa mente. Então, tem dois lados aqui: parar e fazer. Parar com isso e fazer o seguinte: eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vos renoveis, então, no espírito da vossa mente e vos revestais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, você tem que vestir do novo homem. Em Colossenses, ele diz que quando nós somos batizados, não, desculpe, é Gálatas. Em Gálatas, ele diz que quando nós somos batizados, nós nos revestimos de Cristo. E certamente Cristo é um novo homem. Então, quando Deus olha para a gente, ele não vê aquele velho homem de engano, aquele velho homem de pecado. Nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, porque nós estamos andando na luz, o sangue de Jesus continue nos purificando e ele vê uma pessoa pura, um filho dele puro. Então, Paulo fala para eles, tem que se vestir, revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E continuando aqui, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se impõe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que foi boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, mais uma vez, até notando aqui que ele fala sobre sendo selados com o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, como ele falou também em capítulo 1, versículo 13, versículo 13, né? Em 14 ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, mas em capítulo 3 diz que nós somos selados com o Espírito Santo. E 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. E 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, deixa eu ver aqui, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deixa-me ver aqui, Efésios capítulo 4, aqui na nova versão internacional, ele disse aqui, em versículo 31, vou ler aqui, numa linguagem mais moderna, né? Livram-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Então, ele tem uma lista de coisas que nós não devemos praticar, ok? Aí, na verdade, esse trecho todo, ele fala de coisas que não devemos fazer ou que devemos parar de fazer e, no outro lado, coisas que devemos fazer. E versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Eu acho que aqui não é muito diferente, né? Deixa-me ver aqui. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Praticamente a mesma coisa dessa linguagem que está na tela. Ok? Então, veja bem. Despojando do velho homem, ele diz, não continue como gentios, na vaidade da sua mente, não é? Vamos dizer, com a sua mente cauterizada e não entendendo. Deixa-me ver aqui o que ele fala também nessa versão, já fechei. Efésios 4, versículo 17. Na inutilidade dos seus pensamentos, ok? Ou do seu entendimento, ok? 18 diz que eles são obscurecidos no entendimento. Eu acho que aí obscurecidos no entendimento, ok? Essa palavra aqui que eu não conheço muito bem. Entenebrecidos, né? Entenebrecidos, ok, no entendimento, né? Mas não obscurecidos no seu entendimento. Separados da vida de Deus, não vive separado pela ignorância, mas eles vivem assim. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. Então, veja bem, nesse capítulo todo, ele está dizendo, está errado, vocês não foram instruídos assim, devem viver assim, ok? Aí, então, vós despojeis do velho homem, não deve praticar assim, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade, ok? Então aqui, na verdade,
Eu vejo aqui um princípio que é praticamente um princípio psicológico. Alguém tem um problema, alguém tem talvez até um vício, alguém está fazendo alguma coisa errado e ele está tendo dificuldade de parar. Então, o psicólogo, o conselheiro, ele vai dizer, não só parar de fazer aquilo, mas fique longe daquilo e enche o seu tempo com coisas boas. O que acontece muitas vezes, e eu acho que Paulo está dizendo isso aqui, é que nós paramos de praticar certas coisas erradas, mas a gente não enche a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dia a dia com coisas boas e a gente acaba sendo tentado e voltando para aquelas coisas ruins. Então, quando nós largamos alguma coisa errada, nós devemos preencher aquele vazio em nossas vidas com coisas boas. Se não fazer essa substituição de coisa boa, coisa ruim para coisa boa, a tentação de voltar é grande e nós podemos voltar facilmente. Então, deixar a mentira, ele disse, bem, o que vai colocar no lugar da mentira? Fale, mas fale a verdade ao seu próximo, né? Irai-vos, ok? Mas ira é um sentimento que Deus colocou dentro do ser humano, não é pecado em si. Tem maneiras de irar-se que são pecados com certeza, explosões de raiva, uh, irar-se porque alguém não está agradando você, o que isso tem a ver? Né? Agora, mas até Deus fica com ira. Então, nós não podemos dizer que a ira é pecado, porque se ira em si é pecado, então Deus é pecador. Entende? Sabemos que Deus não peca, então quando ele fica irado, lembra até aqui nessa carta, em capítulo 2, que quando ele descreveu os gregos e os judeus no passado, antes de conhecer Cristo, ele diz que eram filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Quer dizer, está falando sobre eles mereciam a ira de Deus. Ok? Então, a ira em si não é errado. Mas se você usa a ira para tomar vingança, se você fica irado porque alguém feriu seus sentimentos, né? Agora, se você ficar com raiva, por exemplo, porque um homem abusou uma criança, hein? Deus fica com raiva disso, né? Entende? Agora, só que não pode tomar a justiça nas suas próprias mãos. Então, aqui outra coisa que ele diz, não furte mais. Então, evidentemente, tem alguns que viviam roubando. Eles não furte mais, trabalhe com as suas mãos, fazendo com as mãos, ok? Isso é verdade. Então, se ele vivia furtando para sobreviver, não pode. Agora, para sobreviver, ele tem que trabalhar honestamente para ganhar o pão de cada dia. Não sai nenhuma palavra torpe, não deve sair da nossa boca coisas vazias, coisas em vãs, né? Mas coisas que vão para a edificação da pessoa que está ouvindo, que você tem que substituir palavras ruins com palavras boas, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí, então, ele tem uma lista de coisas e ele acaba fazendo a mesma coisa, fazendo uma substituição dessa lista toda. Ele tem uma outra lista, que são as maneiras. Então, não deve agir com amargura, com ira, com cólera, com gritaria, com blasfêmia, ok? Com malícia, ok? Antes, deve ser benigno. Então, substitui todas aquelas maneiras de agir erradas
com maneiras de agir boas, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, né? Então, aí são as duas listas, como também Cristo vos perdoou, ok? Então, deixe de viver assim e vive assim na benignidade, misericórdia e perdão. E aí a gente chega em capítulo 6. Olha, um discípulo de Jesus Cristo é o quê? É um aprendiz, é quem está seguindo os passos de Jesus. Mas aqui nesse primeiro versículo, capítulo 5, vem uma outra palavra que eu acho que não, está usada em outros lugares, mas não é usado muito na Bíblia. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É interessante como os nossos filhos acabam nos imitando. Eu vi muitos anos atrás, deve ser, puxa vida, 60 anos atrás. Ninguém de vocês que está escutando a minha voz hoje talvez estava vivo ainda, ou se estava, talvez estava usando fraldas ainda. Não é? Mas uns 60 anos atrás, um comercial na televisão. Deixa-me pensar. Talvez a televisão era preto e branco ainda. Bem, esse comercial era contra o fumo, contra o cigarro. Era um comercial feito pelo governo. Mas o comercial na televisão não falava palavra nenhuma. E não era muito longa. Talvez uns 30 segundos, 45 segundos no máximo por aí, e mostrava, obviamente, um pai e filho num parque brincando. O pai corria e o filho corria atrás. Tinha uma lagoa lá, uma pequena açude, e o pai pegou uma pedra, lançou aquela pedra e fez ela dançar em cima da água. O filho pegou uma pedra e jogou e tentou fazer igual ao pai. Então, tudo que o pai fazia, o filho também tentava fazer a mesma coisa. E finalmente, os dois cansados, o pai sentou debaixo de uma grande árvore, um carvalho, né, na sombra, e ele inclinou no tronco da árvore. O filho também sentou e descansou as suas costas também naquela árvore. O pai pegou um maço de cigarro, tirou um, botou na boca e colocou entre ele e o filho no chão. E o filho estendeu a mão dele e a câmera congelou em cima da mão do filho. O filho deve ter uns 10 anos de idade, ou menos, e congelou com a mão dele, tentando alcançar o cigarro também. Como eu disse, o comercial não falou sequer uma palavra, e não precisava. Qual foi a mensagem sobre o cigarro? Pai, se você fuma, a grande probabilidade é que seu filho vai fumar, porque seu filho imita o Senhor. Pais têm que lembrar disso, os filhos estão nos imitando. Mas aqui é diferente, claro, que ele está dizendo que devemos imitar nosso Pai. Nós, como filhos amados, devemos estar imitando nosso Deus. E realmente Jesus imitou seu Pai, então nós devemos imitar Jesus no sentido que ele também imitou o Deus e Pai. Aí então, versículo 2, desculpe.
E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, nós devemos nos entregar, nós devemos andar em amor, como Cristo também nos amou. E este amor nos leva a entregar a nós mesmos como se fosse uma oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, ok? Então, esses dois versículos aqui fala o que às vezes falta na igreja, é o discipulado. Nós devemos ser discípulos fiéis de Cristo, imitando Deus, imitando Jesus, andando como ele andou, amando como ele amou, nos sacrificando como ele se sacrificou. E aquele sacrifício, então, daquele discípulo verdadeiro vai subir as narinas de Deus e vai realmente ser um aroma suave para ele. E versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomia entre vós, como convém a santos. Nós somos santos. Santo quer dizer separado. Lembra disso para a prova, tá bom? Santo, não lembro se eu enfatizei isso o suficiente nas primeiras aulas, mas uma pergunta na prova realmente fala sobre isso. Santo. Santo quer dizer ágios, é aquele que é separado para ser puro e fazer o serviço, é consagrado, né? Mas separado, vem da palavra que é separado, é diferente do que o mundo, né? Não pode viver como o mundo na fornicação, que fornicação é impureza sexual, né? Em todo tipo de impureza, avareza, nem ainda se nomeia, e você não deve nem estar falando dessas coisas ruins. E versículo 4, nem torpezas, nem parvoices. Gente, eu vou ler aqui, desculpe ter colocado essa aí, eu não estou nem lembrado. Capítulo 5, versículo 4, eu vou ler aqui. Não haja obscenidade, essas torpezas, né? Nem conversas tolas, ok? Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, não deve nem estar brincando sobre a imoralidade, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então, mais uma vez, gente, é muito bom. Até Jesus fala, onde é que ele falou? Ele falou de uma casa que tinha 7 espíritos, e aquela casa foi limpo, ok? E os 7 espíritos foram para lugares áridos, ok? Mas o problema é que aquele casa ficou vazio, ok? E o que aconteceu então? Voltou os espíritos malignos pior do que antes, mais do que antes. Então, o estado depois foi pior ainda. E aí é uma lição para nós. Mas se alguém tem um problema com bebida, se tem amigos que está sempre bebendo com ele e ele se converte e se torna um cristão, infelizmente ele vai ter que cortar laços com aqueles amigos. Tudo bem, nós queremos a conversão deles também, eu entendo isso, mas o perigo é grande, eles vão estar brincando, eles vão estar oferecendo bebida para você. Então, o que você deve fazer? Parar de beber e encher o seu tempo com novos amigos, com cristãos, pessoas da igreja, santos. E aí, então, você vai receber boas influências
mas se você continue no mesmo lugar, você vai receber influências ruins que pode fazer você cair de novo no pecado. Seja fornicação, não é? Porneia, vem da palavra onde a gente usa pornografia, não é? Porneia em grego, então fornicação, todo tipo de imoralidade sexual, ok? Então, tudo bem, você para de praticar aquelas coisas, até às vezes eles traduzem a palavra como prostituição. Eu não gosto muito dessa tradução, porque geralmente a gente pensa em prostituição como alguém que vende o seu corpo para outra pessoa ter prazer com seu corpo e ganha dinheiro com isso. E a palavra não quer dizer isso, não. É fornicação, é impureza, seja qual for a razão, não tem que ser por ganhos financeiros, como prostituição. Ok? Então, mas temos que preencher, quando nós arrependemos dos nossos pecados e nós entramos no caminho com Cristo, nós temos que preencher o nosso tempo, as nossas atividades, nossas amizades com pessoas, com coisas em lugares que vai ter boas influências para nós e evitar as más influências dos outros. Tudo bem, nós queremos evangelizá-los, mas quando vai falar com eles é bom ir com um irmão fiel e forte, né, com mais maturidade em Cristo, com você para ensinar aquele amigo seu. E se ele aceitar a evangelização, ótimo. Se ele não aceitar, é muito bom você evitar aquela pessoa, ou só em certos momentos para ver. Deixa eu voltar aqui. Não terminei, eu acho. Então, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, tem uma cerveja com esse nome, não tem? O impuro, o avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, veja bem, a advertência vem aqui. Tem que parar de fazer essas coisas. Tem que ficar ocupado fazendo coisas boas. Por quê? Porque esses impuros e avarentos e idólatras, a avareza é, enfim, idolatria. A avareza você acaba adorando como se fosse um ídolo, o dinheiro, os bens materiais, e isso se torna então idolatria, ok? E quem pratica essas coisas não tem herança no reino de Cristo e de Deus, então cuidado, advertência aqui. Você vai perder a sua herança se você cair nessas coisas. Então, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, já li isso, né? Foi repetido nessa página. 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado, o diabo, se você ler 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e seguintes, ele fala que vem tempos, nos últimos tempos, e realmente nós estamos vivendo a última dispensação já. Aí então vai ter pessoas que vão causar apostasia. Apostasia é o desvio, pessoas saindo do caminho certo e desviando para o caminho errado. Entende? Apostasia. E ele diz como é que isso vai acontecer. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. E aqui ele diz ter cuidado. Ninguém vos engane com palavras. E eu costumo dizer, quando estou ensinando 1 Timóteo 4, olha, veja bem, não pense que o espírito imundo, o espírito enganador, vai entrar no seu quarto e vai estar flutuando aí e falando com você para enganar você. Ou ele vai entrar naquela reunião e ele é vermelho e ele tem chifres
e, e ele começa a pregar. Não, não pense assim, não é? Ele não está falando do espírito maligno diretamente enganando o povo, mas são homens, pode ser um homem bem vestido, pode ter um paletó e gravata, e chegar lá na frente da igreja e começar a pregar, né? Entende? Então, nós temos que ter cuidado para não ser enganados com palavras vãs, né? Por homens que até às vezes parecem anjos da luz, que parecem servos de Cristo, ok? Mas eles estão lá com palavras vãs e com essas palavras vãs acabam enganando a gente se a gente não tem cuidado. E mais uma advertência aqui, ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Está vendo que a ira não é pecado? Deus fica irado, mas tem que ter uma ira controlado, não descontrolado. Aí é pecado. Então, coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde é que você ouviu sobre os filhos da desobediência? Exatamente. Em capítulo 2 e versículo 2, se não me engano. Os filhos da desobediência, o espírito que atua nos filhos da desobediência, que é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é capítulo 2, versículo 2. E aqui em capítulo 5 também, versículo 6, então, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não podemos, temos que ter cuidado para não ser enganado. E como é que nós vamos ter certeza sobre as coisas de Deus? Conferindo aqui na Bíblia. Então, seja como Bereano, Atos capítulo 17 e versículo 11, quando Paulo estava na cidade de Bereia, então os bereanos, os judeus que moravam na cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os judeus que moravam na cidade de Tessalônica, porque eles ouviram a pregação de Paulo e procuraram dentro da Bíblia para ver se era de fato assim. Então, a única maneira que eu sei que você pode ter certeza do que eu estou falando, do que qualquer pessoa está falando, se você acompanha ele dentro da palavra escrita, se o que ele está falando bate com o que está escrito aqui, então você tem certeza que ele não está enganando você. Mas nós temos essa responsabilidade. Obviamente, qualquer mestre falso, qualquer pregador falso, vai prestar contas perante Deus, mas é interessante se nós nos deixamos ser levados pelo ensino enganoso dele, nós também vamos ter que prestar contas perante Deus. Então, nós temos a nossa responsabilidade, o pregador tem a responsabilidade dele e todos nós vamos prestar contas pelas coisas que nós acreditamos e praticamos. Então, versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Então, não seja participantes talvez com esses enganadores aqui, mas certamente com os desobedientes da palavra de Deus. Nós não podemos nos associar com eles. Em versículo 8, ele disse, pois outrora erais trevas, ou seja, no passado, tudo bem, associava com eles. Vocês eram participantes com eles. Vocês eram das trevas como eles são das trevas. Veja o versículo 8, segunda parte. Mas agora vós sois luz no Senhor, portanto andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Versículo 9, ele fala um pouco sobre o fruto da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade.
É quase como em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito Santo, que é amor, bondade, justiça, longanimidade, domínio próprio, paz. Entende? Então, aqui é o fruto da luz, bondade, justiça, verdade. Então, quando nós estamos no lugar onde nós devemos estar, nós vamos estar produzindo fruto daquele lugar de Deus, a lugar de luz e não das trevas. 10. Provando que é agradável ao Senhor. Eu acho que aqui, bem, eu não tenho certeza, mas versículo 10, provando o que é agradável ao Senhor. Nós temos que fazer decisões na vida que a Bíblia não vai ser muito específico sobre o que a gente deve fazer. Então, por exemplo, eu decidi vir para o Brasil, como é que eu sabia que era o que Deus queria? Né? Provando, né? Tentando. E, bem, se eu creio, se Deus não queria, ele podia ter fechado a porta e impedido até a gente, em um certo momento, em 1979, no século passado, no milênio passado, a gente até pensou que ele tinha fechado a porta para o Brasil, porque naquela época o Itamaraty tinha acabado com vistos para religiosos querendo pregar aqui no Brasil e foi impedindo todo tipo de igreja, todo tipo de religião a entrar no Brasil para, segundo o que eles entenderam, proselitar. E aí, então, a gente realmente pensou que Deus estava fechando a porta. Mas acontece que, pela providência de Deus também, voltaram atrás, depois de algum tempo, e criaram uma nova lei, até dificultando talvez um pouco a entrada de religiosos no país. Muita burocracia que tinha que fazer para conseguir visto, mas nós conseguimos e entramos. E aí então a gente entendeu que era agradável ao Senhor. Ele podia ter muito bem impedido a nossa entrada. Ok? Então nós também temos que estar aberto a ser guiado pela providência de Deus em certos casos. Mas isso nunca deve ser acima do que está escrito aqui. O que está aqui escrito aqui, Deus nunca vai levar você para tomar uma atitude diferente ou que entra em conflito com o que está escrito aqui na Bíblia. Então temos que ter esse cuidado também. Versículo 11: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Interessante, não é? 5 e 11, deixe-me ver aqui. Não participam das coisas, das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Aqui exponha-as na luz, aqui no NVI. Essa aqui, que eu não lembro o que é, diz condenai-as. E a que eu normalmente uso, que é a João Ferreira Almeida, revista e atualizada, disse, deixa eu me lembrar aqui, reprovai-as, condenai-as. E aqui diz novamente, exponham-nas à luz. Bem, como é que a gente vai reprovar as obras infrutíferas das trevas? Ok? E será que nós estamos cumprindo esta mensagem aqui em nossas vidas? Não é? Eu fico um pouco perturbado com a igreja às vezes quando tem coisas na sociedade como, por exemplo, certas indecências sexuais, esses
fornicações que existem no mundo, e a igreja fica calado. Quando tem coisas como aborto, né? Matando o nenê na barriga da mãe dele ou dela, e a igreja fica praticamente calados. E eu não posso ver, eu acho que essas são obras infrutíferas das trevas, e a gente deve estar condenando-as. A gente deve estar reprovando eles. A gente deve estar realmente, a palavra aqui de novo, expondo eles à luz da verdade. Mas eu fico um pouco perturbado porque às vezes eu acho que eu mesmo não estou sendo mais oculto, ou eu estou sendo oculto. Eu não estou sendo aberto, vamos dizer, né, nas minhas condenações dessas coisas erradas, sabe? E então esse versículo aqui, às vezes, realmente toca na minha consciência, o que eu acho que a gente deve fazer mais para condenar as obras infrutíferas do mal, ok? Então, em versículo 12, para terminar essa parte aqui, porque as coisas feitas por eles em oculto, até diz elas, é vergonhoso. Até, mais uma vez, é interessante uma ênfase que ele está dando aqui, é até vergonhoso falar dessas coisas. Nós não devemos estar, né? Às vezes a gente fica falando das coisas como se fossem normais, né? Às vezes a gente brinca um pouco com certas coisas erradas no mundo, mas essas coisas devem ser consideradas por nós vergonhosos e devem ser condenados por nós também. Então, cuidado, né? Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. E hoje em dia não é tão oculto também. É muito público essas coisas. Continuando a leitura aqui, mas todas estas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bem, parece que isto aqui é parte de uma poema daquela, ou parte talvez de um hino naquela época que a igreja cantava, né? Desperto que tudo que dormes. Nós, às vezes, como temos falado aqui também, desde aquela ilustração que eu usei de Joaquim Manuel, lembra? Que o Joaquim queria visitar o Brasil, ele comprou a passagem, pensou que não tinha nada para comer, chegou aqui muito fraco e o Manuel disse, não, mas você tem todo direito a comer 3 refeições por dia no navio e você não sabia, não? Aí, então, nós somos assim, que nós andamos por aqui com os olhos fechados. E também, capítulo 1, quando a gente falou do poder de Deus que opera em nós cristãos, né? Eu usei a ilustração do Antigo Testamento, Eliseu e o moço dele, que viu aquele tropa inimigo lá fora cercando a cidade, e ele ficou desesperado, e Eliseu orou, e aí ele viu o poder de Deus nas regiões celestiais, que está apoiando o povo de Deus na batalha contra as forças espirituais do mal, ok? Então, veja, desperta tu, abre os olhos tu que dormes, desperta tu.
Então, encaixa perfeitamente bem com o que a gente falou em capítulo 1, que devemos abrir os nossos olhos. E certamente nós não devemos ser como mortos. E Cristo vai iluminar os olhos do nosso coração, como disse em capítulo 1. Então, se é realmente um hino bonito, né? Vai ajudar a transmitir a ideia que Paulo estava transmitindo para eles desde capítulo 1, que eles devem abrir os olhos e ver o que está acontecendo e agir de acordo, né? Portanto, ver diligentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como quem falta a sabedoria, mas como sábios, okay? Como sábios. Andar botando os seus pés nas pegadas que Jesus deixou aqui na terra, ok? E nós encontramos essas pegadas aqui. É assim que nós devemos andar. Andar atrás de Jesus. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Quantas oportunidades a gente deixa escapar. E, infelizmente, muitos deles não voltam para ter outra oportunidade para agir bem. Estou pensando em alguma coisa agora, a minha consciência está me acusando agora, né? Porque eu penso numa oportunidade que eu espero que ainda tenham esta oportunidade, mas às vezes uma oportunidade vem e vai e a gente não tem aquela oportunidade de novo. Eu, na verdade, não sei se eu vou ter esta oportunidade ainda, mas é uma pessoa que eu preciso visitar e falar com ele sobre Cristo. E alguém me pediu para fazer isso e eu não fiz ainda. Entende? Então, a gente não deve deixar as oportunidades escapar, né? A gente deve abraçar as oportunidades e fazer o possível, porque os dias são maus. Os dias são maus. Por isso, não sejas insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha, mais uma vez, na verdade, era mais sobre este versículo. Falei antes. Como é que vocês sabem a vontade do Senhor? Bem, a vontade do Senhor que está escrito, a doutrina dele, o ensinamento dele está aqui. Isso nós podemos saber. Mas há certas situações, você vai casar, ou você já casou talvez, mas alguém vai casar, como é que ele sabe que aquela pessoa é a pessoa certa para ele, né? Alguém vai fazer alguma coisa, vai viajar para entrar no trabalho, e naquele lugar não tem igreja, não tem cristão, será que ele deve? Como é que ele vai saber? Ok? Então, Paulo aqui diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Bem, eu diria que o principal aqui seria para ter a sabedoria para julgar, pedir a Deus, orar a Deus e pedir sabedoria. Em Tiago capítulo 1, fala exatamente isso, né? A sabedoria que vem lá do alto. Então, vamos pedir nestas situações. Obviamente, se tem uma situação e a decisão é fazer alguma coisa errado, não, a decisão já está feita. Se contradiz o que está escrito, não deve. Mas tem muitas coisas que não é tão claro. E aí nós precisamos orar e pedir sabedoria de Deus para tomar aquela decisão, ok? Então, veja bem. 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devastidão, ok? Mas enchei-vos do Espírito Santo.
Interessante aqui no versículo 18, que ele falando sobre o vinho. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, em inglês. Aqui atrás pode ver esse, que era meu professor na escola, esse aqui, Jim McGuigan. Falei com ele faz tempo sobre a tradução deste livro. O nome desse livro vou mostrar aqui, não vou mostrar capa, mas o nome é A Bíblia, o Santo e a Indústria da Bebida Alcoólica. Ok? E ele escreveu muitos anos atrás, deixa eu ver aqui, eu acho que foi 1977. Ele escreveu, eu diria, 6 meses ou um ano depois que eu conheci ele. Na época que este livro foi produzido, foi escrito, eu tinha iniciado a escola de ministério aqui nos Estados Unidos e ele era um dos professores. E continue um bom amigo meu, ele tem mais de 80 anos de idade e sofreu alguns derrames recentemente. Não eram derrames muito graves, mas mesmo assim. Aí então eu já tinha pedido permissão para traduzir em português, comecei, mas muitas coisas nesse livro têm estatísticas sobre a bebida alcoólica dos Estados Unidos. E eu pensei, puxa vida, se eu repetir, também é um livro velho também. Então as estatísticas também são antigas. Aí então eu mandei uma carta para ele, eu acho que foi anteontem, e eu disse, Jim, o nome dele é Jimmy, o Jimmy, temos um problema, porque eu estou querendo publicar o seu livro, porém é velho e as estatísticas que tem são velhas e também não são relevantes para a comunidade brasileira, porque são estatísticas sobre a bebida alcoólica nos Estados Unidos. Ele, na verdade, é irlandês, mas ele veio para os Estados Unidos para ensinar na escola de ministério lá em Texas, e ele mora em Nashville agora, ele não é mais professor lá, na verdade, debilitado um pouco, eu acho que nem dá para ele ensinar, mas ele ensina ainda um pouco, mas uma aula extensa seria difícil para ele, eu creio. Não, então, eu assisto alguns YouTubes, né, alguns vídeos no YouTube que ele produz ainda, né, e que são muito bons. Aí eu escrevi e disse, eu gostaria de ter permissão a mudar o livro. Tem algumas coisas bíblicas e algumas coisas de pesquisa sobre a cultura grega e a cultura de vinicultura naquela época e outras coisas que são excelentes. Não vou precisar mudar nada porque já fala de coisas antigas, fala de coisas daquela época e fala de coisas bíblicas. E toda aquela parte é muito bom, mas as estatísticas, eu disse, não dá para falar com os brasileiros sobre a cultura americana e não dá para usar essas estatísticas que são velhas. E ele escreveu ontem para mim um e-mail curto e diz, Randy, usa aquele livro na maneira que você quiser. Então, eu voltei a trabalhar no livro hoje, mas não é, o assunto aqui não é realmente vinho, mas ele menciona, não vos embriagueis com vinho. Algumas frases assim na Bíblia levam algumas pessoas a pensar, eu posso beber vinho, mas eu não posso ficar embriagado. Bem, eu concordo que você não pode ficar embriagado. Ponto final, não pode. É condenado na Bíblia. Então, e provavelmente os gentios eram bebia muito naquela época, né?
Mas eu não vou afirmar para vocês que você pode beber um pouquinho de vinho. Também eu não vou condenar ninguém. Eu não estou no ministério de condenação. Estou no ministério de salvação. Eu prego ao Evangelho de Jesus. Mas tem gente hoje em dia, cristãos, que dizem, beber uma cerveja, não tem nada não. Tomar um drink social, estou naquela festa e eles me dão um whisky, eu tomar um golezinho de cachaça, isso não faz mal, não. Eu não fico embriagado porque eu não bebi, só bebi um gole. Isso não é pecado, não. Bem, gente, há muitos fatores para levar em conta quando começa a falar sobre as coisas, e este livro trata de um raciocínio cristão quando se trata de beber vinho, beber cerveja, beber alguma coisa mais forte ainda, e as palavras bíblicas que se trata. É uma praga no mundo todo, é uma praga no Brasil, muita gente abusam álcool e tem muitos alcoólatras também. Então, foi um dos primeiros livros que a gente, uns 12 anos atrás, quando a gente começou a publicadora, que eu queria publicar, e está 90% traduzido já, mas eu vou voltar atrás agora e mudar algumas daquelas estatísticas e usar estatísticas mais modernas e estatísticas baseado na cultura brasileira também. Mas vamos voltar aqui. Não vos embriagueis com vinho no qual há devastidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha, a frase cheio do Espírito é uma frase bíblica interessante. Muita gente leia em Atos capítulo 2 e liga Atos capítulo 2 como ficar cheio do Espírito Santo. E há um sentido que eles realmente ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Mas eles dizem aqui, veja, versículo 4, Atos 2, versículo 4. Atos 2 é o dia de Pentecostes, vocês devem saber, não é? Diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Algumas pessoas, então, ficar cheio do Espírito Santo, liga com o dia de Pentecostes, liga com o batismo do Espírito Santo, liga com os dons milagrosos, como falar em línguas lá falado, especialmente. Mas eu vou afirmar para vocês rapidamente, e nós estamos estudando Atos, em Atos eu entro em mais detalhes sobre isso. Eu vou afirmar aqui hoje à noite que ficar cheio do Espírito Santo não tem nada a ver diretamente com o batismo com o Espírito Santo, ou com falar em línguas, ou com outro dom milagroso ou sobrenatural. Por que eu digo isso? Não é ligado com o dia de Pentecostes. Por que eu digo isso? Eles ficaram cheios do Espírito Santo, sem dúvida, a Bíblia fala. Mas isso acontecia antes do dia de Pentecostes. João Batista ficava cheio do Espírito Santo. O pai de João Batista, Zacarias, eu acho que foi o nome dele, ficou cheio do Espírito Santo. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Não era ligado com falar em línguas, não era ligado com o batismo com o Espírito Santo, porque não tinha acontecido ainda. No dia de Pentecostes ainda estava faltando 3 anos para acontecer. Entende? Então, por isso que eu digo que ficar cheio do Espírito Santo
não é ligado com os dons milagrosos, com o batismo com o Espírito Santo. E aqui, então, é um pouco diferente, porque aqui é um verbo imperativo. Vocês já sabem o que é um verbo imperativo. Um verbo imperativo é um mandamento, é uma ordenança. Então, ele está dizendo, não vos embriagueis, que eu acho que é imperativo também, negativo, imperativo negativo. Não pode fazer isso. É um mandamento para não fazer. E enchei-vos do Espírito é um mandamento, é um imperativo para você encher a você mesmo com o Espírito Santo. Em Atos também, e como eu disse, nós estamos vendo no capítulo 4 e outros lugares, até Estevão, em capítulo 7, se não me engano, diz que, bem, os apóstolos perante o Sinédrio, não é? Sendo castigado pelo Espírito, pelo Sinédrio. A Bíblia fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Estevão, naquela pregação, e ele foi o primeiro mártir cristão, né? Ele foi morto, apedrejado, mas a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, todos esses casos, até no caso de Jesus ficar cheio do Espírito Santo, foi antes dele ser levado para o deserto, onde ele seria tentado pelo Satanás 3 vezes e ele venceu aquela batalha, né? Aí então, mas ele ficou cheio do Espírito Santo. E eu cheguei à conclusão que ficar cheio do Espírito Santo é ficar animado, ficar corajoso, ficar com intrepidez, com ousadia no ensino da palavra de Deus. Coisa que nós precisamos também. E ao invés de ficar cheio de vinho, que vai perder a gente, vai fazer a gente perder a razão, entende? A sabedoria, a gente vai fazer coisas tolas, né? Porque a gente está embriagado. Então, ficar cheio do Espírito Santo vai ter o resultado completamente diferente. A gente vai ficar corajoso, a gente vai ficar animado, zeloso e vai ser visto pelas pessoas. Puxa vida, ele, veja aí, mesmo ele enfrentando grandes dificuldades, veja aí como ele é animado, veja aí como ele é zeloso, veja aí como ele é cheio do Espírito Santo. Entende? Então, às vezes, quando nós falamos sobre a reunião dominical, já ouvi pessoas dizer, não acho ruim, dizer que durante a semana, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a gente vai descarregando as nossas baterias espirituais, ok? Vai descarregando, vamos enfrentando dificuldades, vamos nos esforçando para, para vencer tentações e perseguições, às vezes. Aí, então, a gente está lá, talvez num trabalho cercado por pessoas que querem nos levar na devastidão, né? E nós querendo manter-nos puros e fiéis a Cristo. Então, aí vai descarregando, descarregando, a gente vai ficando fraco. E a gente vai na reunião da igreja e a gente vai recarregar as nossas baterias espirituais. Eu creio que Paulo está fazendo mais ou menos isto aqui nesta passagem, ok? Ele está dizendo ficar cheio do Espírito Santo e eu creio que ele fala aqui da reunião da igreja. Talvez pode ter outros momentos onde você pode ganhar a força e a energia necessária para enfrentar coisas no mundo também, não é? Nos seus devocionais em casa, lendo a palavra, orando, com certeza sozinho no seu quarto vai ajudar. Mas eu creio que aqui ele está falando mais sobre a reunião da igreja, por quê? Veja o versículo 19. Falando entre vós
em salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, no meu quarto, eu sozinho, eu posso até cantar. Eu posso até cantar um hino, cantar um salmo, cantar um cântico espiritual. Eu posso orar, ok? Eu posso ler a Bíblia, entende? Mas ah, eu não posso falar, eu não posso cantar para você, ok? Eu não posso cantar para os irmãos da igreja. Entre vós é a expressão que me leva a entender que nós, nesses versículos, estamos numa reunião dos irmãos e quando nós estamos falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós estamos sendo enchidos com o Espírito Santo. Quando você participa nos louvores, quando você participa, em versículo 20, das ações de graça, dando graças por tudo a Deus. Quando você participa, se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu entendo, e também eu não sou erudito nem de inglês, nem de português e muito menos de grego, ok? Mas eu entendo aqui que enchei-vos do Espírito Santo é o mandamento e falar, ou falando aqui, salmodiando, dando graças e sujeitando-vos, são maneiras que a gente nos enche do Espírito Santo, ok? Então, e para mim não há nada igual à edificação que eu recebo, o ânimo que eu recebo. Gente, eu não sou diferente do que vocês. Eu já levantei no domingo de manhã e eu já pensei, puxa vida, eu não quero ir no culto hoje. Puxa vida, eu não quero ver os irmãos hoje. Puxa vida, eu prefiro ficar aqui em casa descansando. Mas sabe alguma coisa? Eu nunca deixei de ir por causa disso. Raramente eu perco, eu posso ter perdido por causa de uma doença, alguma coisa, e eu não querendo transmitir para outros, eu fico em casa. Mas só de sentir desanimado ou não ter a disposição de querer ver os irmãos, eu não deixei isso me impedir de frequentar a igreja. E eu vou dizer, eu tenho esses sentimentos como muitos têm, mas sabe alguma coisa? Quando eu vou, eu nunca me arrependi de ter ido. Nunca me arrependi de ter ido. E sempre sai mais animado depois de cantar e orar e ouvir uma mensagem e ouvir também ou estar em comunhão também com os irmãos, ok? Então, eu creio que Paulo está falando aqui da maneira que nós podemos ficar cheio do Espírito Santo, quer dizer, corajoso para enfrentar segunda-feira. No domingo, vai com os irmãos, cantando juntos, salmodiando juntos, dando graças juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e você vai sair daquela reunião cheio do Espírito Santo, corajoso para enfrentar, animado para viver a vida cristã, entende? Então, creio que é isso que ele está falando aqui. Ok? Então, essa é a mensagem principal. Eu vou falar mais de de versículo 21. Daqui a pouco eu vou guardar para depois do intervalo. Mas deixe-me dizer mais alguma coisa aqui. Este versículo é apontado para um dos versículos onde fala de cantar na igreja. As igrejas que usam instrumentos
Ah, não tem nenhum versículo que pode apontar na nova aliança. Claro que você pode ir para a velha aliança. E na velha aliança, usaram instrumentos no templo, na adoração. Não nego isso. Mas também eles faziam muitas coisas que a gente não ia fazer hoje. Eles tinham, por exemplo, um altar de incenso. Você vai colocar um altar de incenso na igreja hoje? Eu acho que não. Vocês sabem que não pode. Isso é alguma coisa da velha aliança. Não pertence à nova aliança. Aí eles também tinham sacrifício de animais. Você vai colocar sacrifício de animais na igreja hoje? Claro que não. Isso fazia parte da velha aliança. Eles também tinham aquele lâmpada bem grande, aquele que você chama, não é? Aquele candelabro aí de Davi, né? Aí então, que iluminava o templo lá, bem grande era. Ok? Então, será que a gente vai colocar isso na igreja hoje? Bem, eu espero que não. É fazer parte dos instrumentos usados no templo, na adoração naquela época. Então, também tinha os instrumentos de Davi, que eles tocavam lá no templo. Então, a gente deve colocar os instrumentos de Davi na adoração a Deus nos dias de hoje? Eu espero que não, porque a nova aliança não fala nada, nós não temos um versículo. Eu tenho um versículo que eu posso apontar e dizer que nós devemos estar cantando hinos e salmos e cânticos espirituais na igreja, como aqui, como também em Colossenses também. Tem uma passagem bem semelhante a isso, que fala sobre cantar na igreja, como 1 Coríntios capítulo 14 também tem, ok? E, bem, basicamente esses três aí, que eu lembro que fala sobre a igreja cantando, ok? Cantando louvores a Deus, contando hinos. E contando hinos que encoraja uns aos outros. Nem todo hino que a gente canta é para glorificar a Deus. Alguns hinos são para edificar os irmãos ao nosso redor. Né? Falando entre vós, né? E fazendo melodia em nosso coração. Ok? Então, veja, é por isso que a gente não usa, a igreja primitiva não usava instrumentos. Na verdade, você pode estudar a história da igreja desde o primeiro século até mais ou menos o sexto ou quinto século, por aí, e você vai começar a ter alguma menção das igrejas, até a igreja em Roma, colocando instrumentos nos catedrais lá em Roma, e foi muito polêmica naquela época também. Pessoas não acharam certo, acharam que era como o que os judeus faziam. Entende como eu estou falando? Os judeus faziam no templo, mas a igreja não fazia. Então, quando começaram a colocar os instrumentos nas igrejas, o povo reclamava: não, isso é como os judeus. Né? A gente não pode colocar coisas que os judeus faziam na igreja hoje. A igreja é regida pela nova aliança. Podia falar muito mais sobre isso, só queria anotar aqui, ou notar aqui, que essa passagem é muito usada quando alguém fala do que a gente faz na igreja, cantar e não usar instrumentos musicais, que eu entendo que muitas igrejas hoje em dia usam, mas eu também entendo que eles não estão seguindo o padrão estabelecido na Bíblia para a Igreja de Cristo, ok? E que é o padrão estabelecido na Igreja de Cristo e que tem sido obedecido desde o primeiro século até agora por algumas pessoas, tem que ser seguido hoje também, ok? Então, quando nós voltamos do intervalo, vamos falar de versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque os versículos a seguir explica o que ele está falando quando ele fala sobre sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ok?
Então,